a locação, aonde eu vou fazer este poço. Claramente, muitas das vezes a gente tem uma área e a gente precisa que aquele poço especificadamente seja numa área X, né? Então, é relativo à questão de qual que é a litologia, qual que é a rocha, qual que é a geologia que está sobre aquela área em que eu quero construir um empreendimento, alguma coisa do gênero, assim como qual que é a capacidade que realmente aquela área permite a gente explorar uma determinada vazão. Então, essa locação ela é baseada literalmente na elaboração de um projeto. Então, eu preciso fazer todo um levantamento geológico, né, hidrogeológico da área, envolvendo isso, então, análises de campo, né? Preciso, às vezes, que um geólogo, ou um engenheiro de Minas que conheça essa questão da geologia, faça todo esse levantamento, avalie-se dados. Então, por exemplo, o que é muito importante para um poço hoje? São dados de um poço, por exemplo, que já existe, né? Então, fazer essa correlação é um trabalho também para a elaboração desse projeto. E aí se determinar, por exemplo, diâmetros de perfuração, diâmetros de revestimento, caso seja necessário, e profundidades, né? O que seria a construção de um poço? Existem as NEBRs que são voltadas para essa parte da construção. Elas são bem enxutas, sabe? E elas são como se fosse uma receita para você seguir aquele projeto, mas ela não é limitante para você conseguir fazer alguma construção. Por exemplo, um poço, segundo a própria NBR, ela ela recomenda, né, que seja perfurado um poço, por exemplo, sempre o espaço anular entre o furo e o revestimento sempre tenham-se 3 polegadas de espaço anular em cada lado. Então, e qual é a ideia disso? Você conseguir reter a maior quantidade de finos possíveis da formação para dentro do revestimento. Durante você estiver bombeando o poço, obviamente, você pode carregar materiais caso você tenha esse espaço anular menor. Muitas das vezes, durante a construção, como eu disse, então não é uma regra, mas é uma recomendação, muitas das vezes a gente acaba preferindo utilizar um espaço maior do que esse espaço anular somente citado como 3 polegadas. Então, essas daqui são as principais NBRs em relação aos poços, que são a 12212, que são os projetos para a captação de água do subterrâneo, e a 12244, que é também um projeto e operação dos poços tubulares. As outras aqui a gente acabou informando aqui como referência, que são as NBRs utilizadas, voltadas mais para a parte de postos de monitoramento e também sondagens, tanto para reconhecimento de fins ambientais, como para uma possível prospecção, né, como se fosse um furo-guia para você conseguir ter um perfil geológico e litológico daquele intervalo em que você vai perfurar, por exemplo, um poço definitivo, né, de captação de água.